Oi, gente! Hoje vamos falar sobre esse grupo de animais chamado de quinidários. Na linha evolutiva do surgimento dos animais, eles surgiram ali mais ou menos junto com as esponjas, mas são animais que são um pouquinho mais complexos, porque os poríferos, as esponjas, são os animais mais simplificados. E depois deles, na linha evolutiva, vêm os quinidários. Vamos lá. Os quinidários são esses aqui, ó. As anêmonas, lembra do Nemo, Procurando Nemo? Casinha do peixe palhaço, né? As anêmonas, as caravelas, os corais, sim, os corais são animais, tá? Não são plantas, não são rochas, são animais. As águas vivas ou medusas e as hidras, que é esse bichinho aqui estranho. Então vamos lá. Esses quinidários aqui, eles produzem substâncias tóxicas, né? Eles têm aí uma célula que produz uma toxina que queima a pele e paralisa as presas. Por isso que quando a gente entra em contato com os tentáculos, né, desses animais, a gente não leva choque, tá? Que nem lá no Bob Esponja, não. A gente se queima. Possuem cavidade digestória. Olha aqui uma novidade evolutiva que a gente não encontrava nos poríferos. A gente não encontra, na verdade, nos poríferos, que é a cavidade digestória. Porífero não tem nenhum tipo de sistema. Aqui já é o início do surgimento do sistema digestório. Possuem sistema nervoso. Outra novidade evolutiva aqui para o grupo. Esponjas não tem sistema nervoso. Aqui o sistema nervoso já aparece, só que ele é um pouco diferente do nosso. Não possuem sistema circulatório, cardiovascular e excretor. Então aqui esses sistemas aqui não vão existir, mas já existem dois, ó, o digestório e o nervoso. Características gerais dos quinidários. Todos são aquáticos, né? Vivem em ambiente aquático. Podem formar colônias, né? Viver em agregados, como os corais. Então, quando a gente vê um coral muito bonito, nós estamos vendo, na verdade, uma colônia. Eu vou ter vários indivíduos ali vivendo numa mesma estrutura calcária. Podem ser de vida livre ou sésseis, nós já sabemos o que é césseo, né? Aquele indivíduo que não se locomove, ele vive fixo em um substrato. E alguns são de vida livre, como as medusas, as caravelas, que são livre-natantes. A simetria aqui é igual dos poríferos, é radial. Existe uma relação simbiótica entre corais e zooxantelas. Zooxantelas são microalgas que vão dar coloração para esse coral. Às vezes a gente vê um coral lilás, azulado, é por conta dessas microalgas, dessas zooxantelas, que vão habitar no interior dos tecidos desses corais, né? Por isso eles são coloridos. Aqui nós vemos vários exemplos, né, de corais, né? Eles podem se apresentar de vários formatos. Esse aqui, por exemplo, é chamado de coral cérebro. Então aqui nós temos várias espécies de coral formando um recife, né? Os recifes eles são muito ricos em biodiversidade, né? Porque muitos animais se alimentam desses corais ou buscam abrigo nesses corais. Esses recifes de corais eles são muito importantes, né, para a vida aquática e para o planeta também, porque as algas que estão produzindo oxigênio para a gente, elas estão mais concentradas aí, elas dependem, né, desses recifes de corais para sobreviver. Então a gente precisa protegê-los. Quando acontece de um local em que existe recife de coral for poluído ou tiver alguma alteração nesse meio ambiente, os corais eles podem morrer. Os corais eles são hiper mega sensíveis a condições ambientais, eles precisam de temperatura própria, eles precisam de pH próprio, então qualquer alteração que ocorra no ambiente pode acontecer isso aqui, ó. Isso nós chamamos de branqueamento, em que as microalgas internas morrem
e aí o coral acaba morrendo também, ele perde a sua coloração e acaba morrendo. O que sobra é só o esqueleto calcário desse coral. Isso já está acontecendo no planeta em larga escala com nossos corais, né, o branqueamento por conta do aquecimento global, né? Infelizmente o homem aí causando danos à natureza e a si próprio, porque se não existirem mais corais, a tendência é as algas também morrerem e aí a gente fica sem oxigênio, né? Organização corporal. Foi o primeiro grupo de animais a desenvolver tecidos verdadeiros a partir da ectoderme e endoderme. Então, se eles têm ectoderme e endoderme, eles são animais diblásticos. Nós aprendemos isso na embriologia, lembram? Então, animais diblásticos vão ter 2 folhetos embrionários. Então, nesse caso aqui, eles têm ectoderme e endoderme. A ectoderme vai dar origem à epiderme e a endoderme vai dar origem à gastroderme, né, lá o sistema digestório. Mesogleia. O que é mesogleia? A mesogleia ela preenche os espaços entre a epiderme e a gastroderme. E ela vai ter a cavidade gastrovascular. Vamos dar uma olhada agora. Então, aqui nós temos o esquema de 2 quinidários, um na forma de pólipo, que os tentáculos são voltados para cima, e outro na forma de medusa, que os tentáculos são voltados para baixo. Então, aqui nós vemos a cavidade gastrovascular, ou gastroderme, né? A gastroderme, aliás, aqui, ó, né? O revestimento interno e aqui a cavidade gastrovascular. Aqui é onde irá ocorrer a digestão do alimento que será ingerido pela boca. Então, esse animal já apresenta boca. E isso significa que o seu sistema digestório é incompleto, porque só tem a boca. Por onde ele vai eliminar os seus resíduos? Pela boca também, tá? Então, aqui a cavidade vascular é a estrutura onde ocorrerá a digestão desse animal. Aqui nós temos os tipos de células que nós encontramos nos quinidários. Aqui, né, desse lado, essas celulinhas aqui, são as células nutritivo-musculares, que revestem a cavidade interna, a cavidade gastrovascular. São capazes de contração e contêm vacúolos digestivos. Então, aqui na cavidade gastrovascular vão ser jogadas enzimas digestivas, certo? Que vão digerir esse alimento e depois esse alimento é absorvido pelas células nutritivo-musculares. Eu vou ter células nervosas aqui na mesogleia, nessa parte amarelinha aqui, né, que recebem os estímulos das células sensoriais e repassa esses estímulos para o tecido muscular, né, para que ele sofra aí a contração, o movimento, a reação a esse estímulo. Nós vamos ter as células glandulares, são essas aqui, que secretam enzimas digestivas também para a cavidade gastrovascular. Células epitélio-musculares, é da parte de fora, revestimento externo, são essas celulinhas azuisinhas aqui de fora, né? Formam a cobertura corporal e tem capacidade de contração. Célula intersticial. São células totipotentes, elas conseguem se transformar em qualquer tipo celular que esse animal estiver precisando. Então, se for lesionado uma célula do epitélio, essa célula intersticial vai lá, se diferencia em células epiteliais. Se foi uma célula nutritivo-muscular, ela vai se transformar numa célula nutritivo-muscular para substituir a célula perdida, tá? Então, elas ficam aqui só aguardando o comando. Eu vou ter as células sensoriais, que vão estar entre as células do epitélio muscular, que vão captar o estímulo do ambiente para indicar para esse animal o que ele deve fazer, se ele deve fugir, se ele deve capturar alimento. E aqui nós temos a célula que é própria dos quinidários, que é chamada de quinidócito, tá? Guardem esse nomezinho aqui, quinidócito. É a célula própria dos quinidários, que vai produzir a toxina que esses quinidários irão usar para se defender de ataque de predadores ou
para captura de alimento. Vamos lá ver o quinidócito. Então, aqui eu tenho um quinidócito, é uma célula, tá? Só que é uma célula diferenciada. Ela vai ter esse flagelo aqui que fica guardado do lado de dentro. Aqui eu tenho o nematocisto, que é uma bolsinha na célula onde esse flagelo fica guardadinho. Aqui no interior dessa célula vai ser produzido a toxina, né, o veneno, e esse veneno vai ser injetado na presa ou no predador que esteja atacando, né, esse quinidário, através desse flagelinho aqui que a gente chama de filamento urticante. Essas células, elas ficam ligadas aos tentáculos desse animal. E aí, quando os tentáculos encostam em alguma coisa, né, pode ser na tua pele, por exemplo, meio sem querer, tá? Os quinidários, eles não vão injetar a toxina em você porque eles querem. Infelizmente, a gente, quando está tomando banho de mar, acaba entrando em contato com esses animais e aí o acidente acontece, né? Os tentáculos encostam na tua pele e aí esse filamento aqui, ele é disparado muito rapidamente, ele é oco, ó, aqui aparece o veneno, né? O líquido tóxico saindo pela pontinha desse filamento, né? E é essa substância aqui que entra em contato com a nossa pele e faz a queimadura lá. Da mesma forma, ele se utiliza para a captura de alimento. Então, o peixe está passando ali próximo dos tentáculos, acontece a mesma coisa, só que ele fica preso nesses tentáculos, né? E o animal usa os tentáculos para levar o alimento à boca. A morfologia, né? Nós falamos nos slides anteriores que eu vou ter a forma de pólipo, quando os tentáculos são voltados para cima, e a forma de medusa, quando os tentáculos estão voltados para baixo. Geralmente, quando o quinidário está em forma de pólipo, ele vai ser séssil, vai ser fixo, né? Com exceção as hidras, né? As hidras, elas conseguem se movimentar no fundo. Já as medusas, que é o formato das águas-vivas, elas conseguem nadar livremente. As caravelas também têm esse formato de medusa. Classificação dos quinidários. Eles têm essas três classes aqui, a classe hidrozoa, que a gente chama de hidrozoários, que são os pólipos, hidras e caravelas. A sifozoa, que são os sifozoários, medusas, águas-vivas, e a classe antozoa, que a gente chama de antozoários, que são os pólipos e anêmonas, tá? Então, essa é a classificação dos quinidários. Aqui nós temos a hidrozoa, né? As hidras, olha só aqui, ó. Forma de pólipos, tentáculos voltados para cima, só que essa daqui é de vida livre. A sifozoa, né, aqui nós temos as águas-vivas, tentáculos voltados para baixo, formato de medusa. Aqui também formato de medusa, só que é outra classe, né, a classe hidrozoa. E a classe antozoa, aqui os tentáculos voltados para cima também, aqui eu tenho uma anêmona. Reprodução dos quinidários. A reprodução pode ser assexuada por brotamento, que nem lá das esponjas, ó, vai crescer um brotinho aqui na lateral do corpo dessa hidra, os brotos se destacam e aí eu já tenho novos indivíduos, só que são geneticamente idênticos a esse adulto aqui. Então, aqui na reprodução assexuada, como eu já expliquei lá em poríferos, não existe variabilidade genética, eles são geneticamente idênticos. E aí eu vou ter a reprodução sexuada com fecundação interna ou externa, depende aí da espécie, e eu vou ter polimorfismo reprodutivo, em que esse indivíduo pode apresentar duas formas. Vamos ver agora o que é isso. Slide da reprodução, porque eu achei que eu tivesse outro slide aqui da reprodução das medusas, mas vamos lá explicar esse tipo de reprodução sexuada, tá bom? Então, aqui as medusas, no caso, elas são os adultos, né? E eu vou ter a medusa macho e a medusa fêmea,
o macho vai produzir espermatozoides e a fêmea vai produzir óvulos. Nesse caso aqui, a fecundação é externa. A gente está vendo aqui a fêmea jogando o óvulo na água, os espermatozoides aqui saem do macho, vão fecundar esse ovo e desse ovo fecundado vai se originar uma larva que é ciliada. Essa larva ciliada, ela consegue nadar também, só que aí ela vai se fixar no substrato e se transformar em um pólipo. Nesse pólipo aqui vai acontecer o fenômeno que a gente chama de estrobilação, onde serão produzidas medusas jovens. Esse processo a gente está vendo aqui, ó. Vão ser camadas e camadas de medusas jovens sendo produzidas aqui. E aí, quando a medusa jovem aqui do topo, quando ela está pronta, ela se desprende, né? E aí ela começa a nadar e vai se desenvolver em um adulto para iniciar o ciclo novamente, certo? Então, aqui a reprodução das medusas. Vamos passar aqui. O sistema nervoso. O sistema nervoso dos quinidários é difuso. O que isso significa? Aqui a gente vê que é uma rede de neurônios que percorre o corpo desses animais. Uma rede, parece uma rede de pesca, né? Aqui do lado interno. Então, isso que quer dizer sistema nervoso difuso? É uma rede neuronal, uma rede de neurônios que está capturando os estímulos ambientais e vai fazer, né, com que a musculatura desse animal se contraia. Só que aqui é o seguinte, como os neurônios estão interligados por todos os lados, se eu tocar bem aqui nesse animal, esse estímulo, né, o estímulo do toque, ele vai ser irradiado por todo o corpo desse animal. É como se ele sentisse esse toque por toda a superfície do seu corpo, certo? Isso é o que é o sistema nervoso difuso apresentado pelos quinidários.